Boa noite, gente linda. Chuva tá malhando aqui em Juiz de Fora, mas tá chovendo muito. Vocês vão ouvir a barulhada, trovejando muito, muitos raios. Mas você sabe que eu acho lindo, adoro quando risca aqueles raios no céu. Acho muito bonito. Hoje nós trouxemos o evangelista Lucas. Tá lá no capítulo 12 do versículo 49 ao versículo 53, é pequenininha. E ainda bem que é pequenininha, porque já tá tarde aqui, tá passando já de meia-noite. Então, Jesus traz fogo e dissensão à terra. É um trecho do Evangelho de Lucas que dá pra gente assustar, porque a gente se acostumou com aquela ideia daquele Jesus meigo, né? Aquele meigo rabi da Galileia, que só fala de coisas de pacificação, de amor, de paz. E aqui o próprio título já assusta, né? Jesus traz fogo e dissensão à Terra, ao planeta Terra, né? Então ele está trazendo fogo e ele está trazendo também a dissensão. O que é dissensão? É uma desavença entre pessoas. Uns ficam contra os outros e viram inimigos. Em nenhum momento nós tivemos tanta inimizade, tanto inimigos, às vezes na própria família, dentro da nossa própria casa. É uma dissensão. E ele vai explicar aqui que dissensão é essa no seio da própria família. E é ele que trouxe. Muito estranho, né? Pensar que Jesus trouxe essa dissensão. Mas a gente vai dissecar e a gente vai explicar. E Lucas começa dizendo assim: vim lançar fogo na terra. O que é o fogo? O fogo é aquilo que queima, é o que depura, é o que destrói, né? Muitas vezes todo mundo tem muito medo de água, mas o fogo também é terrível. Assim como a água destrói, né? As ribanceiras, esses deslizamentos de terra que a gente vê, que destrói casas, destrói comércio, destrói às vezes uma cidade inteira. Mas o fogo também. E eu acho que essa passagem que eu escolhi para hoje até combina com esses dias que houve aí, esses dias para trás, aquele grande incêndio lá nos Estados Unidos, que queimou uma região lá de Los Angeles, né? Quanto fogo que queimou. Queimou o quê? Uma certa podridão, né? Que a gente vê no noticiário, que acontece no meio aí dos famosos, quem tem muito dinheiro, aqueles subterrâneos com aquela situação horrorosa, né? Que a gente ouve falar aí, naqueles túneis cavados por baixo da terra, em que ali acontecia coisas bem feias, né? Grupos de pessoas que faziam maldades, né? Naqueles subterrâneos. Queimou tudo. Inclusive, os jornais estão anunciando que foram queimados documentos que comprovavam esses absurdos aí que aconteceram lá. Então, Jesus vem falar do fogo que ele veio trazer. E o fogo, ele serve também para despertar consciências, fazer modificação. Então, eu estava vendo aqueles incêndios, não que eu seja a favor, né, gente? Que é um horror a gente ver a casa da gente queimada, sejamos pobres ou sejamos ricos. Ninguém quer passar por uma coisa dessa. Mas é um despertar, né? Aquele fogo que vem e que devasta aquilo tudo. E quando a gente olha e fala assim, ué, cadê minhas coisas? Cadê meus documentos? Cadê minhas filmagens? Cadê meus retratos? E lá é o lugar das filmagens, né? Dos acontecimentos que a gente vê aí nos noticiários, que infelizmente, a gente não pode falar claramente, porque o YouTube corta mesmo. Mas a gente sabe das atrocidades com os pequeninos naquele lugar. Então, o fogo,
ele depura. Tanto é que todas as passagens que Jesus quer falar do exílio, ele fala do ranger de dentes e ele fala de queimar nas trevas exteriores. Queimar é depurar. Queimar é esterilizar, é trazer uma vida nova, né? Então, eu vim lançar fogo na terra. O que mais quero, se já está aceso? É uma frase tão pequenina, é uma pergunta tão pequenina que ele faz, mas se a gente trouxer para dentro da nossa reflexão, ele já está aceso. Jesus não traz o fogo se a gente não quisesse. Eu costumo dizer que essa questão do destino, quando me perguntavam, Regina, nas palestras que eu fazia, você acredita no destino? Eu falava sim e não. Pode estar até destinado. O livro do Apocalipse e as revelações, as profecias dos antigos profetas, eles falam desses acontecimentos. Mas se nós quiséssemos, não teria acontecido, nós podemos modificar. A palavra Apocalipse, ela quer dizer revelação. Está se revelando o que pode acontecer. Mas eu posso modificar? Posso. Eu não quero participar dessa barbárie que está se fazendo nesses túneis aí embaixo da cidade de Los Angeles. Esses banqueiros eu não quero. É um direito meu. Então, eu estou modificando e, consequentemente, eu não vou passar por aquele fogo. Então, quando ele fala, o que mais quero, se já está aceso, ele está perguntando, não já está aceso? Quando Jesus veio, estava tudo às mil maravilhas, não havia cobrança de imposto, não havia crucificação, não havia chibata correndo em cima do povo judeu, o povo judeu também discriminando as criaturas com o judaísmo, com as sinagogas, com os funcionamentos de escribas e fariseus que tinham aquele orgulho de achar que eram superiores, que eram melhores. O fogo já não estava aceso. O fogo que veio já aceso desde eras antigas, com os deuses do Olimpo, com as ordens que aqui chegam, com as intuições para fazer o mal. Nós não fazemos mal sozinhos. Nós somos impulsionados a isso tudo que está aí acontecendo. Um dia, essas revelações vão chegar e nós vamos ficar de cabelo em pé, horrorizados nessa questão de acreditar que tudo é livre-arbítrio, que o homem que é o demônio de tudo, o homem que eu digo é o ser humano, que é o demônio de tudo e que faz as coisas erradas. Não se engane, não. Não se engane, não. Já coloquei para vocês, todas essas pessoas que fazem esses absurdos, assassinatos, tiros, facada e esses abusos, né, que a gente está vendo por aí, a pessoa sempre fala que ouviu uma voz, né? Então, ela vem dizer assim, eu ouvi Deus falando para me fazer isso. Então, eu pergunto, existe mesmo total livre-arbítrio ou existe o determinismo? Está determinado. Lembra daquela frase que nós lançamos aí no estudo que nós fizemos? Um dia da caça, o outro é do caçador. Hoje eu sou caçador, amanhã serei caça. É a roda de Sansara. É aquela maldita roda da vingança e ela não para. Porque nós aqui temos a mania de ver o tempo como linear. Mas não é, não. O tempo é circular. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, eu volto para cá, depois a roda de Sansara é isso. Ela foi construída exatamente para nos fazer ficar nesse círculo. Nós não saímos desse círculo, e eu digo círculo.
circo também. Nós vivemos num circo de diversão e de alimento para o povo aí de cima, de um lado, do outro, de baixo. Porque é muito fácil culpar as trevas, é muito fácil culpar os obsessores. Eu faço mal, falo, foi o obsessor que me intuiu. Muito fácil. Mas obsessor não tem tanta tecnologia e tanta inteligência para fazer as coisas que a gente está vendo acontecer. Falo mesmo e não tenho medo nenhum. O fogo já está aceso. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. E como me angustio até que venha a cumprir-se. Gente, eu confesso para vocês que esse versículo segundo aqui, que é o 50, eu procurei, eu revirei tudo enquanto é livro que explica as parábolas e as passagens de Jesus. Fui no Google e não encontrei explicação. Não tem. Os maiores autores que vêm nos ajudar com essas explicações dos versículos, eles pulam, dá uma olhada lá, eles pulam esse versículo. Importa, porém, que seja batizado com certo batismo. Quem seja batizado? O fogo. Tem que ter uma certa sequência, ele tem que acontecer de uma certa forma, ele tem que ser batizado. Esse fogo, ele tem que ser programado, porque batismo não é isso que as pessoas pensam. Paga para o padre, joga a aguinha na cabeça da criança, pergunta para o padrinho, né? Fala para o padrinho, renuncia o demônio. Aí o padrinho responde, renuncio. É para isso que precisa de padrinho e de madrinha. Porque com o pecado de Adão e Eva, os pais não podem responder pelo filho. O filho não pode responder porque é um neném, ele nem fala, ele nem sabe o que é aquilo. Batismo não é isso. Batismo não é ir lá com o pastor, entrar dentro da água do rio, molhar a cabeça, sair de lá com os mesmos atos, com as mesmas práticas, com as mesmas atitudes. Batismo é renovação, é queimar para florescer da queimada novas atitudes. Batismo é transformação. E Jesus não batizou. Numa passagem aí, umas 3 para trás aí, a gente explicou sobre isso. Jesus não batizou. Quem batizava era João o Batista, não é João o Evangelista. E quem batizava também eram os discípulos de Jesus. Ele mesmo não batizou. Ele foi batizado por João lá no Rio Jordão. Então, importa, porém, que seja batizado com certo batismo. Esse fogo é dirigido. Esse fogo é transformador. E como me angustio até que venha cumprir-se, eu aqui entendi que Jesus fica na angústia porque até que se cumpra, até que a criatura dá aquele estalo de queimar-se, de depurar-se, de mudar de atitude, de adquirir conhecimento, de parar com essa mania de achar que é pecador e bater no peito e falar que está pecando e que é culpado de todas as desgraças que acontecem nesse planeta, tudo é culpa nossa. Então Jesus está dizendo como que ele se angustia, porque ele sabia que ia levar muito tempo. Já tem 2024 anos que ele passou. E ele ficou angustiado de esperar o resultado desse fogo. Fogo que ele estava trazendo. E ele vai aqui explicar que fogo é esse. O outro sentido que eu vi nesse segundo versículo também é a própria crucificação dele. Não deixou de ser um fogo. Não que Jesus precisasse de depuração.
de forma alguma. E também essa besteira de falar que o sangue derramado de Jesus salvou o planeta Terra. Salvou? Eu não estou vendo. De lá para cá, as guerras aumentaram assim enormemente. Os abusos, as corrupções, as ladruagens, as violências, as armas que matam, as guerras fratricidas, que nunca resolveu o problema de ninguém. Israel faz guerra, desde os antigamente, desde Jeová, que mandava, através de Moisés, queimar e matar todo mundo. Resolveu alguma coisa? Rússia contra a Ucrânia, Israel contra a Palestina, aquelas guerras lá no Irã, no Iraque, sabe? Entre aquele povo bélico, resolveu? Não resolve, não. Violência não resolve, não. Então, Jesus está dizendo que ele angustia de ficar esperando esse fogo depurar, me melhorar. Eu preciso passar por uma... Eu preciso me queimar para eu dar um clique e me melhorar. É o fogo da depuração. A angústia dele é que ele trouxe todo aquele ensinamento, mas nós consideramos como dissensão, uns brigar contra os outros. Cuidais vós, que vim trazer paz à terra? Ele está fazendo uma pergunta. Cuidais vós, que vim trazer paz à terra? Não. Não vos digo, mas antes dissensão. O que é dissensão? Separação. Fica um para um lado, fica outro para o outro. É a dualidade. Principalmente dos ismos. O que são os ismos? Catolicismo, espiritismo, umbandismo, evangelismo, judaísmo, comunismo, capitalismo. São as duas faces que nós criamos e que fomos empurrados a criar. Gente, vocês acham que aqueles políticos, naquela brigaiada horrorosa, lá nas plenárias das câmaras de deputado e assembleia lá do Senado, vocês acham que eles brigam sozinhos? Vocês nunca repararam que horror que é aquilo? Eles ficam tão perturbados que eles cuidam só deles. Um xinga o outro, que o outro xinga o outro, e briga assim por coisa boba, por coisas idiotas. Uma vez eu vi uma discussão, um deputado chamando a deputada de obesa, de gorda, uma coisa que não tem nada a ver, mexer com a questão do gênero, mexer com coisas particulares da vida da pessoa. Enquanto isso, existe um país para ser governado por eles. Você não vê uma discussão a respeito da fome, da miséria, do fogo. Não. É ali, aquela perturbação. Eles ficam perturbados. Desculpa, gente. O clima muda e logo vem a tosse. Está fazendo muito calor, eu tenho alergia. Está fazendo muito frio, aí vem a tosse. Antes eu vim trazer a dissensão. Porque daqui em diante, quando ele veio, daqui em diante, estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. Ele está colocando o exemplo de uma família de 5 pessoas. O pai, a mãe, 3 filhos. Por aí. Ele não está colocando nem muitos filhos e nem filho nenhum. Vamos colocar isso. Mas não é só família, não. É todos os lugares onde aglomera pessoas, né? Nas instituições, na religião,
na política e por aí afora. Estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. São as dissensões, são as desavenças, são as brigas, são as raivas, os ódios. E se a gente for observar, muitas vezes dissensão por coisas bobas, por coisas tolas, por causa de roupa, por causa de sapato, por causa de moda, por causa de celular, por causa de dinheiro, por causa de droga. Por causa de sexo, de traição, de ciúme, de inveja, avareza, luxúria. A luxúria está ligada ao sexo, né? A sensualidade. O pai estará dividido contra o filho. E o filho contra o pai. E como a gente vê isso? Ainda mais agora, filhos desrespeitosos, peita a gente, né? Responde aquela frase na ponta da língua, ainda mais quando traz os seus conhecimentos de tecnologia, de tempos modernos. Aí é que humilha mesmo, né? Eu fico de olho aqui em casa com meus velhos, falo, não falta com respeito, com a surdez, com o raciocínio lento que o Alzheimer traz. Não judia, não faça isso. Não levanta a voz com seu avô, com a sua avó, com a sua bisavó. Não faça isso. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha contra a mãe. A sogra contra a sua nora e a sua nora contra a sua sogra. Tá feita a dissensão. Mas por quê? Por causa daquilo que ele trouxe. Então, essas criaturas que se juntam em família, no trabalho, na escola, na rua, na vizinhança, nos países, nos estados, nas cidades, nos bairros, nas ruas, são ajuntamento de criaturas. Essas pessoas criam dissensão umas com as outras, exatamente trazendo a dualidade. Quantas famílias se separaram por causa da política nesses anos passados? Quantas? Não estou aqui defendendo político nenhum, não, tá? E nem acusando. Dá uma vontade, né, de fazer, mas é a verdade. Famílias que tiveram parentes que criaram verdadeiros ódios, verdadeira dissensão por causa de político. Sim. Por causa de bens materiais, de riqueza, de herança. E desprezam mesmo e se afastam. Se afastam. Acaba com aquele carinho, com aquele aconchego familiar. Essa família nem se reúne mais, porque quando se reúne é para discussões, é para brigas, as tais das dissensões. E se a gente for analisar contra os ensinos de Jesus? Porque o que Jesus disse? Por que fica um contra o outro? Porque nós até hoje não aceitamos a mansuetude, o lado pacífico, amoroso, o perdão, a misericórdia, a complacência, a empatia de uns para com os outros. Nós queremos mostrar que somos melhores do que o outro. A minha opinião é que vale. A minha decisão é que é mais importante do que a sua. E isso vai criando as chamadas dissensões. Sim.
Então, a gente vê isso muito no meio religioso. Gente, eu vou abaixar aqui só um pouquinho, que eu tô querendo que apareça ali, ó. Isso, ficou melhor assim, né? Aliás, a última gravação que eu fiz ficou horrível, muito feia, muito mesmo. Porque eu mudei de lugar. Então, saiu esse colorido que tem aqui atrás e que, na verdade, eu estava criticando tanto essa parede que eu cobri com essas tiras de... aquele tecido TNT, que eu ganhei rolos e mais rolos dessas tiras. E para cobrir os defeitos da parede, já expliquei para vocês, eu coloquei isso aí. E fui fazer lá no escritório, aquelas paredes branquinhas, a janela branquinha, a persiana bem begezinha, quase que branca. Mas o negócio ficou tão branco, ficou tão feio, que não deu, eu queria profundidade, mas foi o contrário, o negócio ficou feio, ficou horroroso, a última aí que eu fiz. Então, eu tô querendo mostrar que eu voltei para cá, tá? Mas aos poucos a gente vai experimentando. O que importa é trazer os ensinamentos do meu Jesus, do meu Senhor, do meu Mestre amado, que é o nome do nosso canal, Jesus Mestre Amado. Então, esses conglomerados de pessoas, nós precisávamos ter colocado os ensinamentos de Jesus para a gente aprender a conviver uns com os outros, como irmãos de humanidade, como filhos de um mesmo Pai que é Deus. Somos irmãos. E dentro de uma casa, somos irmãos duas vezes, filhos do mesmo Deus e filhos do mesmo pai e mãe. Então, o que nós fizemos? Nós criamos, foram as dissensões. Tem uma outra passagem que Jesus diz, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E aí, as grandes guerras, elas começam nesse seio familiar. Porque a partir do momento que eu amar a minha família me amar, é aqui o caso que ele diz, o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a nora contra a sogra contra a nora, e por aí nós poderíamos colocar o primo contra o primo, né? O vizinho contra o vizinho, o político contra o outro político, o partido político contra o outro, e daí nasce o quê? As guerras, as matanças, as guerras fratricidas, derramamento de sangue, as calúnias, que eu coloquei da última vez. Hoje não tem fogueira para queimar as pessoas, mas tem a língua, as fofocas, as maledicências, irmãos contra irmão, um fazendo fofoca na cabeça do outro, contra a própria família, criando dissensão. E isso acontece de montão, sabe? Inferniza a mente do outro por ciúme, por inveja, por não concordar. E vocês pensam que é só nesse plano material? Estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, como diz o apóstolo Paulo. E essa nuvem de testemunhas acirram, faz crescer essa dissensão, para causar exatamente separação. Hoje, a família está aí desse jeito, né? Aí as pessoas recorrem à religião, chega lá, os tempos religiosos está mais falando de demônio do que tudo, está mais falando de dinheiro do que tudo. Ah, dinheiro, pago o dízimo, agora eu quero seu aluguel, agora eu quero seu carro, eu quero sua casa, eu quero tudo. Então, são as dissensões. Pessoas mal satisfeitas, pessoas que correm
para um outro templo religioso, para um outro tipo de religião para resolver seus problemas. Chegar lá, vai encontrar dissensão também. A minha mãe gostava demais de mudar. Ou mulher cigana, ela não parava. Constantemente ela vivia mudando para lá e para cá. Até que uma vizinha, assim, bem mais velha, uma senhorinha muito boazinha, que nos ajudava muito, essa senhorinha disse para ela, Maria, ela era chamada de Maria. Maria, para de mudar de lugar, porque para onde você for, você vai levar os problemas, minha filha. Não vai adiantar você mudar. E é mesmo. Quanta gente que foge pros Estados Unidos. E chega lá e encontra problema do mesmo jeito. Exploração, escravização, agora sofrendo. Eu estou falando aqui, mas essa live ela só é passada daqui mais de um mês, né? Eu estou falando aqui desse momento que nós estamos vivendo das deportações em massa. Né? Então, a humilhação que esse povo está sofrendo. Se nasceu no Brasil, tem que viver no Brasil. Por que você tem que buscar lá fora alguma coisa que você sabe que não vai encontrar? E nem tudo é dinheiro. Muitas vezes uma vida mais humilde, uma vida mais simples, no lugar onde você vive, junto com a sua família, lá na sua rocinha, lá na sua cidadezinha, na sua vidinha mais simples. Isso é ganância. Onde já se viu uma criatura que atravessa um deserto cheio de perigos, de briga, de armas, de abusos. Paga uma nota para o chamado coiote. São semanas para atravessar aquilo ali, para entrar clandestinamente num país. Não estou aqui defendendo esse maus tratos com esses imigrantes, não estou defendendo maltrato, mas também onde já se viu querer obrigar o outro país a aceitar a nossa presença. Faz isso não, gente. Fica quieto onde você está. Aceita o que está predestinado. Aceita. Não tem uma frase aí, aceita que dói menos. Fica quietinho perto da sua família, perto do seu humilde trabalho. Vive dentro daquilo que ganha. Não tem como fazer isso. Correndo para lá, correndo para cá, e quer mudar de profissão, e quer mudar disso, e fazer curso disso, curso daquilo. Nada disso adiantou até hoje. Não estou dizendo para cruzar os braços e não fazer, não é isso não. Não procurar fazer alguma coisa, não é isso não. Mas também essa ganância, né, de ficar procurando dinheiro. Vamos à nossa frase? Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Está tudo relativo a essa questão do fogo que queima. Nós preferimos esse caminho doloroso. Nós preferimos do que fazer mudanças dentro de nós. Não somos os únicos culpados. As religiões são muito culpadas. Não nos instruíram. Não. Só interessou o nosso dinheiro, pagar indulgências, pagar dízimo, enriquecer padres e pastores, construir catedrais enormes para ser a casa de Deus, quando que Deus não mora em casa nenhuma. Deus é espírito, como diz Jesus, ele vive no universo criado por ele. Não sacrifica inocente. Não briga, não cria dissensão, não fica contra o seu filho, contra o seu pai, sua mãe, sua sogra, seu vizinho. Vive bem com todo mundo. Olha o que Jesus está colocando.
E tudo isso em nome dos ensinamentos dele, porque a gente não quis seguir até hoje, 2024 anos, e a gente ainda sacrifica as pessoas que convivem conosco. Gente, a última gravação, ela foi tão infeliz, ela ficou tão feia naquele ambiente esquisito, com aquela parede toda branca, que eu esqueci do presente de vocês, vocês acreditam? Eu esqueci, não tem lá não. Depois que eu fui, eu vi, porque eu ouço todas elas, é que chegou no final, eu falei, gente, cadê o presente do povo? Né? Então tá aqui, eu me comprometi hoje, então, a trazer 2, para poder, tá aí uma garrafa envelhecida, vendo? Onde eu aproveito tudo que vocês podem imaginar. E o pessoal gosta muito de me dar, sabe o quê? O pessoal gosta de me dar bijuteria que quebrou, que não tem conserto. Então, eu vou colando e depois eu envelheço com tinta preta, azul e dourada. Como vocês... Essa nem é dourada não, essa eu acho que é cobre. Ela está um pouco mais escura. Isso tudo é pecinhas de bijuteria que eu ganho, e se vocês quiserem juntar para mim, eu fico muito agradecida. Tá aí a nossa garrafa, tá? Essa não abre, ela é fechada para poder enfeitar. Eu gostei, eu gosto muito essa coisa envelhecida. E, em contrapartida, eu trouxe um mais regalado, mais colorido, que é esses vidros de maionese, em que eu pintei, quis fazer uma coisa mais vermelha dessa vez, enfeitei com dourado e com pérolas. Tá aí, então, um vidro para vocês guardarem alguma quinquilharia. Quem quiser, é o presente de hoje, são esses 2. Que Jesus vos abençoe, que o nosso Mestre Jesus nos ajude a passar por esse fogo de depuração que inventamos a partir da vinda dele para poder brigar uns com os outros. Um beijo no seu coração.